Olá, raios de sol, tudo bem com vocês? Hoje é uma live surpresa e nós vamos bater um papo aqui. Ainda não sei o que vai ser, se é um papo de miçangas, se é um papo de ritual, se é um papo de ori. Aguardando minha convidada entrar. Essa semana foi focado na psicologia. Semana que vem nós teremos psicologia com a psicanálise freudiana e tô vendo mais alguns temas aí para trazer pra gente bem legal, a partir de alguns conhecimentos necessários para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal. É importante dizer que, apesar de ter acesso às informações, eu sei que as terapias, a psicologia não é acessível a todos ainda, infelizmente, não são todas as pessoas que podem pagar um psicólogo, que podem pagar uma terapia. Aliás, o meu intuito até de trazer esses profissionais para falar um pouco é para que as pessoas conheçam e também possam se utilizar de alguma ferramenta que é dito, que pode ser feito. Na psicologia positiva, por exemplo, tem a carta do perdão, tem a carta do agradecimento, tem a questão da respiração, para quando você está num processo de ansiedade. E o mais importante de tudo é estar presente. Quando você está presente na ação, você consegue focar naquilo que você quer. Se é focar na sua paz, se é focar no seu discernimento, focar em você, né? Buscar ler, assistir um filme, uma série que lhe agrade, ou mesmo uma peça teatral, fazer um passeio no parque. A natureza é sempre muito bem-vinda para nesse processo de descarregar energia, de estar presente. Então, pisar o pé na grama, pisar o pé na areia, um banho de mar, um banho de cachoeira, ouvir uma boa música, e uma boa música no sentido daquela música que você gosta, e não dando sentido de valor para um determinado estilo ou outro, mas aquilo que te faz bem, né? Tem gente que se sente bem ouvindo samba, é uma batida que alegra, é uma batida que vibra com o coração. Tem gente que gosta de forró, e tem uma professora que eu conheço que adora forró. Ela fala que tudo se resolve dançando forró. Tem gente que gosta de música mais new age, instrumental, com sons da natureza, enfim, fazer aquilo que se gosta. A última psicóloga que eu passei, e ela pediu para eu detalhar a minha rotina, o que eu fazia para desestressar, como que eu reagia a determinadas emoções, e foi exatamente essa lista que eu falei para ela que eu fazia, né, de ler, de ouvir música, de fazer um piquenique no parque, de tomar um café com as amigas. E aí ela falou que eu tava no caminho certinho para ter um equilíbrio mental, né? E a partir daí a gente poder listar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos completa,
e traçar os nossos objetivos. Uma coisa muito importante também é você ter metas. E metas possíveis, né? Eu sei que a gente tem aí uma tendência a querer fazer uma lista enorme para o ano e não dá conta disso e acaba ficando frustrado porque não conseguiu fazer. Então, são metas possíveis, né? O que você quer fazer, qual é seu objetivo, qual é a possibilidade, e aí fazer um passo a passo, um passo de cada vez, né? Um plano, uma ação que seja possível você ir cumprindo as necessidades para que essa meta seja atingida. Bom, minha convidada chegou, eu vou chamá-la aqui. Eu sempre esqueço onde que eu chamo, né? Mas eu acho que é nesse bonequinho. Bonita! Oi, como é que você tá? Eu tô feliz. Com Eu a carinha estou um pouco, com a carinha um pouco diferente de ontem, né? Ontem você tava constirbante na hora que nós nos falamos. E eu tava toda descabelada. Acabei de lavar o cabelo. Tá com os catinhos em dia, né? Lavar o cabelo é um evento, a gente até abre live. Pois é, né? É assim, para deixar as coisas certas. Então, gente, estamos aqui com Yara Maria e hoje a gente vai falar sobre o que, Yara? Vamos ter um papo de miçanga? O Vamos ter papo um de papo... miçanga. Então, como o acontecido com a cachorrinha, né? Eu não peguei as miçangas para fazer hoje porque a gente estava na correria por causa dela, né? Agora nós estávamos vendo porque a mimada não quer comer salsicha, né? Então nós estamos vendo o que, que ela quer comer e tudo mais. E é isso. Mas então nós vamos ter jogo, a gente pode estar conversando, pode falar de rituais novos, Que podemos estar ótimo, fazendo adoro! alguma coisa, o que você quiser. Sabe que a gente estava falando sobre alguns assuntos hoje e eu estava pensando numa frase, né? Que eu acho que o mundo não está preparado para muita coisa, mas assim, duas coisas que eu acho que o mundo inteiro precisa, pelo menos uma vez ao ano, é passar num psicólogo e de um bom buri na cabeça. Eu estava pensando nisso, eu falei assim, quando eu falar com ela da próxima vez, eu vou lembrar de falar isso. Passar num psicólogo e um bom buri é algo que todo mundo precisa passar uma vez ao ano. Ebola, principalmente Ebola, Bori Hoje, e terapia. terapia é algo essencial. Convida as pessoas. Essencial. Você só colocar no mudo para a cachorra parar de latir. Mas pode ir Terapia. falando. Pode ser aí também uma terapia ocupacional. Fazer miçanga é uma terapia ocupacional. Sim, fazer miçanga foi como eu disse. Fazer miçanga, para mim, né, fazer fio de contas, na verdade, antigamente era feito para você enfeitar os reis, né? Na verdade, não era de plástico, como é feito hoje em dia, porque o nosso material é plástico, era feito com pequenas pedrinhas de vidro, né? Então, era contas, não tinha esse negócio que hoje em dia as pessoas dizem que tem, que são 16 fios, 20 fios, não. Quando a gente vai para o culto, o culto tradicional era feito de uma única perna, né? Às vezes bem singularzinho, bem pequenininho. E quanto maior você ia tendo, significa que mais poder aquisitivo, ou mais escravos, porque na África também tinha-se escravos, né?
se escravizava as nações, mais escravos você tinha para estar pegando essas pedras para você estar colocando nos reis, nas suas rainhas. E muitas das vezes não era nem só de colar, era às vezes muitos acessórios de madeira também era feito nisso, né? Até porque se a gente for voltar, nós voltaríamos a anos antes de Cristo, né? Porque o orixá ele existiu e ele existe há muitos anos em várias nações. Então, se a gente for parar para pensar, é um estudo assim de milenar praticamente, né? É muito bonita assim a história do nosso orixá. Como Então, pesquisadora, eu me sinto na obrigação de dizer que na África haviam escravizados, sim, mas os escravizados num outro sentido, não no sentido de objetificação do ser. A sua humanidade não foi roubada. Existiam brigas entre tribos e a tribo vencedora a que escravizava a outra. Então, a que perdia estava a serviço da que ganhava, mas sim, eles tinham condições de vida dignas e também era por um determinado período. Vamos supor, eu estou jogando aqui, tá? Por 10 anos. E aí depois essa pessoa estava liberta para fazer o que quisesse da vida, mas prestava serviço durante algum tempo. Aliás, tinham até algumas dinastias onde os escravizados que faziam parte da corte do rei, de proteção, de guarda, eles eram consultados sobre proteção e sobre guerra dos reis. Então, estava num sim. outro patamar. Porque na verdade, o culto afro-brasileiro, aqui no Brasil tem muito disso, né? Tipo, no mesmo terreiro você é feita de, eu sou de Xangô, você é de Oxalufã, tal pessoa de Ogum, é dessa forma. Mas na África não era dessa forma, né? Eram colônias, exemplo. Existia a cidade, né, de Irê, que era a cidade do povo de Ogum. Então todo mundo ali era praticamente do reinado de Ogum, conhecia ele, sabia quem ele era, sabia que ele era aquele louco que saía de guerra, que ele não queria saber de reinado nenhum, na verdade. Ele tinha a cidade dele, mas ele era solto no mundo, né? O bicho deixava o filho governar e alguns saía para guerra e muitas das vezes ninguém nem sabia quem era o rei, né? As pessoas que nasciam antes não sabiam nem quem era algum. E assim, na verdade, eram outras tribos e assim por diante, né? E, então, na verdade, não tinha essa coisa. O tanto que os escravos, é exatamente isso que você falou, eles criavam pequenas colônias depois quando eles eram soltos, né? Onde eles podiam conquistar e fazer o próprio reinado deles ali por perto, ou então virar trabalhar para ganharem o seu próprio sustento, né? Eles eram muito receptivos a nós viajantes, né? Na África, eles sempre foram dessa forma. E eu acho que é por isso que é um país tão da forma como eles são, né? Porque, acima de qualquer coisa, eles também têm muita alegria dentro deles, né? Sim, muita. É um processo de aceitação, né? E aí, quando você tem essa aceitação, as coisas se tornam mais leves, né? A partir do Sim, momento que você. o tanto que quando a gente vai ver a África, quando nós vamos ver, né? Porque eu tô falando com uma professora, se eu falar a gente vê, ela me mata, né? Quando nós vamos ver, assim, alguma questão, assim, voltada à África, eles são os que realmente são, não aquele show hoje, né? De pirofagia que eles fazem com fogo, com egum, com isso, com aquilo. Mas quando vamos a fundo da África, povoados, né? E eles são muito felizes da forma como eles são. São muito pobres, sim, né? Eles precisam, esse negócio assim eu acho que de ajudas governamentais assim mundiais é um projeto bem bacana, mas eles sabem a condição deles, mas o pouco que eles ganham, eles agradecem aos deuses, assim, de uma forma fora do comum. E hoje na África, por incrível que pareça, a colonização, né, o branco chegando lá, que na verdade é isso, né? O branco chegando lá, o branco se aproximando de tudo, ele literalmente ele tá levando as outras religiões, como o catolicismo, o cristianismo, essas coisas, né?
É, é importante dizer também que, assim, a África é um continente com 54 países. E não são todas as cidades, os países que são pobrezinhos, não, tá? É, Existe muita riqueza na África. Existem lugares que têm muita riqueza, que tem ouro, que tem minério, que tem pedras, que tem uma vegetação riquíssima. É, eu conheço uma moça que eu corrigi a dissertação de mestrado dela. Ela é professora da rede pública em Itapevi. E aí ela fez um trabalho sobre educação antirracista, falando da cultura africana, e ela conseguiu até uma live com um rei de Angola. E aí eu não vou saber dizer agora qual o local, a cidade, mas eu sei que eu lembro que o país é Angola. E também o nome do rei, não vou conseguir dizer. Mas maravilhosa a fala dele. E também várias fotos de onde o espaço dele de governar, a estrutura da cidade, gente, coisa muito, a estrutura predial, assim, muito moderna, que você vê que não é nada pobre, miserável, mas que tem recursos, sim. E eu achei muito curioso porque a fala dele é a fala dos nossos mais velhos, a forma como ele fala, sabe? Como que esse conhecimento foi passado na oralidade. Mas ele é de lá, ele nasceu lá, ele vive lá e tem essa fala que a gente recebeu aqui pela oralidade, né? E ele fala, Angola fala a língua portuguesa, um pouco mais puxado para o português de Portugal, mas a gente consegue entender muito bem o que ele fala. E aí eu acompanho um pessoal de Ifá, nigeriano, e na Nigéria, por exemplo, você não entra lá. Eu resolvi ir para a Nigéria, você chega no aeroporto lá e você fica barrado. Você só entra se você tiver para onde ir e por quanto tempo. A família se responsabiliza por você no país. Então, não adianta ir de gaiato para a Nigéria que você não entra. é. É bem assim, quando a gente vai se aprofundar, são cidades, né? Cada uma tem o seu jeito de coisa. Eu ia falar de coisar. De seu jeito de trabalhar, assim, a forma de governar. Mas é o tanto que. Tem muitas também a referente à milícia, né? Tem um lado assim muito bonito, mas também tem um lado bem complicado e tem o lado do comerciante também, né? Que Sim, tem locais assim, que nem na África do Sul mesmo, é comércio, né? Você vai lá, você encontra tudo o que tem em grandes cidades, né? Para sim, comercializar e trabalhar daquela forma como qualquer local assim sim, daqui. sim. É importante dizer que, assim, por exemplo, tem gente que fala assim, na África é tudo de religião tradicional dos orixás. Não são. A África em si, dos seus 54 países, não são todos de culto aos orixás. Tem também da religião evangélica, tem do catolicismo, tem uma grande parte que é muçulmana. Muita. E aí, assim, por exemplo, quem cultua os orixás o- é o povo Iorubá. O povo Iorubá, ele está dividido numa faixa, numa grande faixa territorial, que dentro do processo de colonização, ele foi dividido em blocos. Então, o povo Iorubá, ele tem uma parte na Nigéria, uma parte em Togo, uma parte em Benin, uma parte em Mali. É como se aqui, por exemplo, os indígenas no Brasil, o povo, um determinado povo, vou jogar aqui, não é esse, tá? Mas
Vamos supor que o povo Pataxó, ele pega uma parte da Amazônia, uma parte do Acre, uma parte de outro estado, porque ele está naquela faixa que atravessa essas fronteiras aí. Então, o povo Yorubá na Nigéria está dessa forma. Não é só na Nigéria, não é só em Mali, não é só em Togo, mas ele pega todos esses países, porque na colonização foi dividido assim no mapa mundi hoje, né? Assim como Sim, o povo Banto está em alguns países também na parte da África do Sul. Então, e aí o povo Banto que originou a Umbanda, que essas coisas que a gente vê na Umbanda Omolocô, que tem iniciação de orixá e que tem manifestação dos ancestrais lá africanos, aqui caboclos, porque a gente tem na nossa composição essa origem também. Mas essa parte que originou a Umbanda no Brasil vem dos bantos. É uma é. contribuição muito grande dos bantos na nossa cultura. E assim, né? Eu não sei como funciona direito, né? Mas eu acredito que deve ser muito regional, igual é que a religião do candomblé aqui no Brasil, né? Eu acredito que em determinado país, em determinada região é mais cultuado de um jeito. Porque quando eles vieram para cá, eram várias nações, né? Que foram entregando de pouquinho em pouquinho, que cada um foi trazendo, olha, eu conheço o culto de Oxum, eu conheço o culto a tal, o rei veio para cá. Dizem que teve uma filiação de Oxum que foi escravizada aqui no Brasil, assim como dizem que descendentes de Xangô também foram escravizados aqui, né? Então, que nem o culto a Logum-Edé, que foi praticamente perdido. Então, são cultos que a gente sabe que meio que se perdeu, então eu acredito que lá também deve ser da mesma forma, né? De pouquinho em pouquinho eles vão fazendo o aprendizado deles e fazendo tudo acontecer. Sim, tem coisas que é muito restrita à família. Então, aquela família consanguínea daquela cidade que acaba tendo aquela forma de cultuar e a outra família é um pouco diferente. Por exemplo, eu sei que tem lugares lá, região, em que para determinada família, Oxóssi é mulher, Oxóssi não é Sim, homem. sim, o tanto que quando eu, por ser uma filha de Xangô, eu estava estudando muito e eu estava vendo que teve uma descendência do rei que foi uma mulher também, né? Que tem uma passagem dessas falando referente a Xangô ter uma descendência feminina. Aí não sei se aí aqui uns falam que é a mãe de Xangô, né? Que é cultuado como se fosse mãe de Xangô, outros é cultuado como se fosse uma irmã, uma talvez esposa, porque Xangô não teve só Oxum, Yansan e Obá como esposa, né? Ele foi um rei que teve 34 esposas, porque meu pai, ele quer uma para cada dia do mês, né? Então, ele dava conta de todas, eu acho. Mas era muito grande, né? Então, eu não sei como que funcionava lá tudo isso, né? Mas é bem extenso e é bem. Quando nós vamos. Não tem, é por isso que eu falo, não tem certo e errado. Tem a nossa fé, né? Sim, Obviamente que existem situações que fogem do anormal, né? Que eu acho que até o Orixá fala, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. mas Mas a gente. o orixá é tão misericordioso, né? E é tão divino que às vezes a gente faz uma coisa errada, mas achando que está certo e de bom coração, que ele acolhe, desde que não agrida ninguém, né? Eu ouvi um Sim, babalorixá falar assim, e ele fez e fala lá na Nigéria, e na família dele, Oxóssi é mulher e é esposa de Ogum, né? Na família que ele fez, Ifá, na Nigéria. E ele fala também que a comida preferida de Xangô não é quiabo,
não é quiabo. No Brasil, perpetuou-se com o quiabo, mas o orixá é tão misericordioso que ele aceita o amalá com quiabo e ainda te dá muitas vezes. Pois é, né? Esses dias eu tava falando com uma pessoa maravilhosa, né? E sobre qualidade de orixás, que às vezes, por determinada situação, determinado Pai Santo coloca aquela qualidade de orixá, e aí o certo seria você ser de uma outra qualidade, né? E aí ele fala assim que a gente tem que amar a qualidade que foi nos dada, porque mesmo aquele não sendo nosso pai ou nossa mãe, vamos dizer assim, quando a gente aprende a amar, ele nos acalenta, né? Porque na verdade a qualidade é só um título, né? Na verdade eles são praticamente um só, né? Então é algo muito bacana, é algo muito. O orixá ele é maravilhoso, tanto que ele nos ensina que você pode estar com a melhor roupa, ele sempre vai vir com o pé no chão, e ele sempre vai comer com a mão, né? Então, não tem coisa. Não tem coisa melhor assim. O orixá ele é maravilhoso, né? É, O orixá em si como, ele é maravilhoso. é, como o Odu ele é transitório até que se faça, não existe o orixá errado, era aquele que você precisava naquele momento, né? Às Sim, vezes você passou uma vida achando que era de um orixá e respondia com características desse orixá, mas no momento de você ser iniciado, entrou um outro orixá ou uma outra qualidade. Era o que você precisava naquele momento. Então não tem certo nem errado. É o que foi feito e foi perfeito, porque era o seu momento ali. Boa noite, sim. Jefferson. Boa noite a todos e todas. Obrigada por quem está aqui nos acompanhando. A gente entrou de surpresa, sem temática definida, e a gente está aqui batendo um papo sobre chá, sobre cultura africana, sobre África. Eu estava lendo um texto hoje sobre Ori e Ifá, que a psicologia de Ifá, né? Que Ori é a cabeça e aí tem os diferentes oris, como ele fala, os diferentes tipos de oris, né? E aí tem um trechinho que eu estava lendo, que eu achei interessante, que é Oriire. E aí esse fala que a cidade de Ogum era Irê, né? E olha que curioso, Irê quer dizer sensato. Então, Oriire é a cabeça sensata. E como que esse orixá, que foi um desbravador, um abre-caminhos de guerra e com a cabeça sensata, né? Eu sou apaixonada por Ogum, né? Ogum me persegue de todas as formas possíveis e impossíveis. Quem conhece a minha história toda sabe disso, né? E eu acredito, assim, o que eu entendo muito toda vez que eu converso com o Ogum é que eu entendo que o Ogum é o orixá da guerra, da tecnologia, de abertura de caminhos. Mas quando você pede guerra para Ogum, é para que ele possa destruir tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, primeiro, antes de que ele possa guerrear com o nosso inimigo. Então ele quebra dentro de nós o nosso mau caratismo, a nossa inveja que a gente tem pelo próximo, o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa tristeza, para que a gente consiga se equilibrar e entre essa parte da sensatez que você fala, para que a gente possa se equilibrar, porque nós estamos equilibrados, a gente consegue lidar com o nosso oponente, né? Que não existe inimigo, existe oponente. Então ali a gente desarma o nosso oponente na inteligência, porque a gente estando bem, é aquilo, né? Gente feliz não enche o saco e não liga para o que os outros falam, né? Então é bem mais ou menos voltado a isso, né? Eu acredito que Ogum foi um orixá muito. Ele foi muito essencial para tudo, né? Se a gente for falar, eu acredito que a live vai ser muito mais voltada para Ogum do que para tudo hoje. Em plena. Porque se Vamos a gente for falar de falar Ogum. Ó, tô bem, ó, de Ogum. azul, estamos de azul. Vamos falar de Ogum. Ogum também é minha navalha. Ogum
Ele é um orixá maravilhoso, assim, eu acredito que algum ele é quente, algum ele esfria, né? Ogum, ele ensinou tudo e todos, ele é aquele que guerreou, é aquele que decepa, é aquele que vai na frente, é aquele que acalma Exu, é aquele que acelera o Oxóssi, porque Ogum tem que acelerar alguém, né? Então o Oxóssi com aquela calma, porque o Oxóssi é no tempo dele, né? Ele é muito... Então, é Ogum que tá ali, e os filhos dele são literalmente assim, às vezes são pessoas maravilhosas, não são assim portas, como muita gente fala, né? Que dizem que filhos de Ogum são portas, né? Que não sabem de nada. Muito pelo contrário, o filho de Ogum é tão inteligente que eles se perdem na própria inteligência deles, né? E são pessoas maravilhosas, assim, porque na verdade eles não entendem, eles são tão simples que eles não conseguem enxergar o potencial maravilhoso que eles têm. E as pessoas se aproveitam muito de filho de Ogum. Só que a gente não pode ficar dando muita ênfase assim nas qualidades, né? Porque o povo do Ogum, sim, eles têm aquele lado também meio perturbador, né? O ego sobe com muita facilidade, né? Mas é que eles são sensatos. Então, E, então, e sabem, e muitas vezes eles estão tão calmos porque eles sabem o tamanho da força que tem. é aquela coisa, eu não vou me estressar, porque aquela coisa, né? Eu não vou me estressar, porque se eu me estressar, eu não vou saber conversar, eu vou dar em você. Eles são bem assim mesmo, né? Eles são muito assim. É, do que você estava falando agora, de que você, quando você está feliz, você não enche o saco dos outros, da mesma forma, quando o outro enche o seu saco, que você está bem, você nem liga, né? É assim, se você sabe quem é você e o que você quer, não adianta o outro falar que você é assim, o assado, que não vai te abalar. Porque você Não. sabe quem é você e o que você quer. Na maioria das vezes, as brigas acontecem porque um quer dominar o outro, quer saber o pensamento do outro, quer interferir na vontade do outro, né? E aí, quando você está determinado a fazer alguma coisa, ou você tem os seus objetivos, as suas metas, e você sabe quem é você e o que você quer, e aí o outro não consegue te manipular, aí o outro Sim. te ataca, porque como ele não conseguiu mudar a sua opinião, então ele vem para te atacar, né? Para te confrontar. Se você Sim. está na sua paz, não, ninguém tira da sua paz, né? Sim, e eu tava procurando aqui, eu até baixei para ver que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de ler sobre Ori, né? Ori eu acho que é tudo na vida da gente. Eu acho que o meu é tão perturbado, a verdade é essa. Eu sou um ser humano tão perturbado que o meu, eu estudo muito sobre Ori para ver se um dia eu consigo controlar ele. Mas falam que tem uma colocação de um pai de santo que ele fala exatamente assim, né? Que é o Oriburuku, né? Que chamam, né? Aí eu vou até dar uma lida assim, que é aquela pessoa que parece uma enxurrada de lama, que por onde passa, ela passa com destruição. Ou seja, o ori dela é tão perturbado, o ori dela é um ori assim, que literalmente assim, ele não tá em paz consigo, que ele ele quer tentar destruir o ori do próximo, né? Então é aquela pessoa que ela não vê uma qualidade em você, é aquele tipo de pessoa que reclama, que acorda reclamando, que vai dormir reclamando. Nós, todo mundo temos um pouquinho do Oriburuku, né, dentro de nós, que é por isso que nós precisamos tomar buri e passar em um bom psicólogo, né? A gente precisa tomar uma cetralina de vez em quando, né? Um Rivotril, uma coisinha desse jeito. E tomar uma água dica também, né? Mas é literalmente isso, assim, ela é o tanto que fala assim, né? É aquela pessoa que inconstante, que cada hora diz uma coisa, sempre para poder chamar atenção, porém está sempre caindo em contradição, no fim desconversa sobre tudo. Ou seja, aquela pessoa que faz o estraçalhaço dela e ao mesmo tempo volta
pro próprio buraquinho de onde ela está, né? É. Ataca, 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 depois pede desculpa porque quer voltar, Sim, exatamente. Isso daí né? é isso que a Pombagira fala, né? Vai ter volta. Vai ter volta, né? Exu Sim. sempre fala, né, que ele trabalha, agora falando de outro irmão de Ogum, Exu sempre trabalha, é como eu sempre digo, Exu sempre trabalha no caos. Depois que eu aprendi essa frase, é a frase que eu levo para minha vida, porque Exu vai primeiro te trazer o caos para depois você aprender a livres e tristezas, né, sobre o que é bom você ter como calmaria na sua vida. É que as pessoas confundem muito a pedagogia de Exu. Exu é o constante movimento, né? Estagnação é morte. Estagnação Sim, é morte. Então, assim, a mutabilidade é coisa de Exu. Tem que estar mudando sempre, tem que estar mudando sempre. E tem que estar no movimento, na guerra, e para fazer você aprender, né? Às vezes te trazem o caos, que é para ver se você aprendeu, para ver se você está centrado, para ver se você sabe que é aquilo mesmo que você quer, né? E aí não te abala, se você está seguro com isso, não te abala. Você vai movimentar, não vai te abalar, né? Acho que muitas vezes é um teste, Exu testa. muito, Ele muito. E testa ele nos testa em tudo. Ele nos testa, eu acredito que, assim, muita gente que joga, que aquele pai de santo que joga. Eu, pelo menos, assim, eu jogo carta o dia inteiro. Quem me conhece sabe sobre isso. E é como eu falo, eu acho que Exu quis me testar, porque eu acho que foi um final de ano tão calmo, assim, final de ano não, final de novembro tão calmo. E assim, quando começa a mudar, assim, os planetas, as órbitas, que é antes do final do ano que a gente sabe disso, né? O que é o comecinho de dezembro, finalzinho ali de novembro, que é quando realmente o ano já começa a virar. Eu acho que o Exu deve ter falado assim, não, pera, vamos movimentar a vida dessa pessoa. Tá muito calma essa mesa de jogo todo dia dessa forma. E aí, dezembro, janeiro começou da forma como está. E se for para parar para ver, pessoas que literalmente cultuam Exu e que Exu traz uma lição, dá para ver isso em volta do mundo. Você pode ver que o mundo, principalmente aqui o Brasil, era tudo para ter um momento de festa, era tudo para ter momentos de calmaria, mas aí teve aquele golpe de Estado, né, que praticamente acabou com tudo. Coisas que deveriam estar cara estão abaixando o preço. E assim, foi como eu disse, esses dias eu fui na casa de uma pessoa e ela é igualzinha, tipo, mas só que ela joga búzios o dia inteiro. Mas assim, Exu, ele atiça o caos. Em 5 minutos que estava lá, já tinha acontecido 3, 4 coisas, situações que a pessoa tinha que resolver fora e eu faço que eu dou risada. Porque a gente sabe que é Exu trabalhando, né? E Exu literalmente é isso. Quando você tá bem no seu serviço, você tem que sair do seu comodismo. Então, você que é de orixá, você sabe que quando as coisas começam a dar errado, orixá, Exu tá falando, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você aprender Sim. alguma coisa. E aí Exu vai te testar. Exu vai te testar. Exu vai te ensinar. De uma forma ou de outra, ele vai te ensinar. E é como eu disse, Exu trabalha no caos. Ele gosta, né? É que nem aquela lenda do chapeuzinho preto ou do chapeuzinho vermelho, né? Vamos testar para ver qual desses dois vai falar primeiro, né? E Exu faz isso o dia inteiro. Se deixar, ele brinca, né? Eu vejo Exu muito como um Verdade. menino. Muita gente fala que não. Mas eu vejo muito Exu como um menino, sabe? Que brinca, que faz tudo acontecer, que se diverte, né? E ao mesmo tempo, É porque ele é revolucionário, né? é. Exu, ele é a Ah, movimentação. uma outra coisa curiosa sobre a nossa religião, o sincretismo, sobre Exu. No Brasil, o sincretismo colocou Oxalá no sincretismo como Jesus, aquele pacificador, aquele que dá outra face para bater, que é calmo, né? Que é sábio, enfim.
Cuba, quem é associado a Cristo é Exu, que é o É? revolucionário, na santeria cubana. Exu, ele é revolucionário, ele acolhe as minorias, né? Ele não liga se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. E a figura do Cristo, ele está relacionado a isso, as minorias, os excluídos. Então, ele foi um revolucionário em acolher essas pessoas. Lá na santeria cubana, Cristo está ligado, Jesus está ligado a Exu. Eu não sabia disso. Isso é aprendendo, né? Eu não sabia. Mas se a gente for parar pra pensar, tem até um pouquinho de vazão, porque dizem que, eu não sei, de todos os orixás, eu acho que o que eu mais temo aprender, eu acho que é porque, e às vezes é um pouco chato aprender sobre o Oxalá, a gente sabe disso, né? Ele é um orixá calmo, ele é um orixá que é tão assim, eu sei que você ama, que é seu santo, que você chora, que você se emociona e tudo, mas às vezes é tão cansativo, é tudo tão difícil aprender pro Oxalá. Começa que a gente não pode nem começar, começa por aí, né? E eu acredito, e dizem muito que isso é muito só aqui, né? Sobre essa cultura do sal, sobre do não poder comer determinadas coisas, é só aqui. Mas Uma coisa, o que eu andei pesquisando do culto tradicional e iorubá, nigeriano, tem sim algumas restrições de comida e de roupa, por exemplo, a roupa vermelha, a roupa preta, as comidas com carne vermelha, carne de porco, também restrição com o dendê, mas só que no culto tradicional não é para todos, joga-se para saber quais são os EOs, né? Quais são as restrições de cada pessoa. Mas algumas coisas foram mais enraizadas aqui no Brasil, né? Pela forma como foi construído o candomblé aqui. Mas também essa passagem das águas de Oxalá, do branco da sexta-feira. Na África, dentro do culto tradicional, na verdade, a semana tem 4 dias. Então, eles têm o dia de dar o Ossé, nos Ibá-Ossé, ele sempre vai mudar o dia, porque ele, aqui no Brasil, porque ele vai contar a cada 4 dias. Mas seria ótimo minha semana ter só 4 dias. Ia ser tão maravilhoso. Imagina eu trabalhar só de terça a sexta. Eu ia reclamar do mesmo jeito. Eu ia reclamar do mesmo jeito. E uns dias de descanso. Nossa, só já... vai girando. Não Ave tem Maria. fixo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui fixou-se essa ideia de que Oxalá é na sexta-feira, né? Na verdade, em algumas culturas, o dia do Satguru, o dia do rei, do pai, é de quinta-feira. Então, bate um pouco com a coisa do africano, de cultuar Oxalá a partir das 18 horas de quinta até as 18 horas de sexta. Então, eu já escutei falando referente ao domingo, né? Que é o dia de descanso, que é o dia que a nossa cabeça tem que ter paz, que é o dia onde a gente não pode se estressar, que é o dia onde a gente tem que descansar. Eu já escutei falando sobre o dia de Oxalá ser domingo em algumas... Eu não lembro aonde, mas eu já escutei sobre isso. Mas, porque sexta-feira, se a gente for para pensar, é o dia que a gente vai estar mais estressado, né? É o dia onde a gente quer sextar, que a gente quer beber. Gente, é difícil ser macumbeiro na sexta-feira, sabia? Na Nossa verdade, Senhora. eu sou mais lenta, é um dia lento.
Nossa, eu acho que é só por conta disso. Mas é lento, talvez, porque nós, né, seres humanos, seres mortais, queremos que acabe a sexta-feira rápido. A gente tá tão estressado, para quem trabalha de segunda a sexta, de carteira assinada direitinho, já tá tão estressado na sexta-feira, só quer chegar em casa e colocar o pezinho para cima, que só quer que, ou então só quer ir beber com tanta vontade, que só quer que passe muito rápido, na verdade, né? Então, é isso. É, falando de Oxalá também, assim, o enredo do meu pai é lascado também, né? Por que tem que ter esse enredo tão sofrido, né? De ser massacrado, de ser chicoteado, chacoteado? Ele vai estar sempre tentando ajudar e tem suas vestes sujas. E aí, o mais incrível, você tem que costurar, tirar sua roupinha, lavar, vestir uma roupinha limpa e não se contaminar com aquele ser. Então, eu acredito que, na verdade, existe um Itã que ele fala muito que um dia Oxalá quis dar uma volta para ensinar os orixás, né? Só que aí ele queria ir na primeira cidade, né? Ou seja, o nosso xirê é contado referente às cidades. Uma vez me contaram que é sobre a cidade. Exu vai convidando um por um, falando sobre essa volta que Oxalá quer dar. E aí Oxalá quis dar essa volta, e aí todos os orixás, por Oxalá nunca querer sair de casa, todos os orixás resolveram acompanhar Oxalá. E aí Yansan, como sempre, impaciente, começou a ficar estressadíssima, querendo chegar logo no lugar, né? E aí ela falava, não tem como andar mais rápido? Xangô, pega ele no colo. Aí ela dá um jeito na vida. E Exu, cala a boca, só vamos. Porque Exu adora ver todo mundo nervoso, estressado, né? E aí Yansan, com aquela impaciência, soprava seus ventos, fazia a terra tremer, fazia as coisas acompanhar. Faltava botar fogo na roupa de Oxalá para Oxalá andar mais rápido. E aí Yansan simplesmente bateu o pé e foi na frente de Oxalá, deixando Oxalá bastante triste, mas largou todo mundo para chegar na frente. E Exu deu risada, não entendendo por que Oxalá queria fazer isso, mas deixou Yansan na frente. Yansan chegou dias na frente de todo mundo e ficou lá sozinha. E aí ela decidiu voltar novamente para acompanhar eles na missão. E aí ela voltou, eles estavam nem na metade do caminho para chegar até na cidade que ela queria. E aí ela voltou e falou assim, tudo bem, eu vou com vocês. Aí Oxalá foi e falou assim, é bom ir do meu jeito, porque a gente vai se divertindo e nos conhecendo, né? Então Oxalá, na calma dele, eu acredito que ele conhece a pessoa como ela é, quando a pessoa... É aquilo, né, que dizem, a gente só conhece quem a pessoa realmente é quando a gente consegue tirar ela do sério. Quando a pessoa tá brava, quando a pessoa tá nervosa, a gente conhece a pessoa como ela é, porque ela fala a verdade na raiva, no ódio. O que ela acha de você de verdade, ela fala no nervoso. Ela não fala pra você quando ela tá boazinha, quando ela tá precisando de você. Então, Oxalá ensinou pra Yansan exatamente isso. Yansan não falou, não xingou, só chamou ele de lento e foi na frente dele. Se arrependeu e viu que aquele lento tinha razão, pelo simples fato de que andar todo mundo junto é mais feliz. Obviamente que dizem nesse tanque, o Oxum deu muita risada na cara dela, né? Debochou, né? Mas e Exu adora o caos, Exu só queria comer, porque dizem que Exu é assim, né? E muito me fala assim, todo mundo fala muito sobre essa questão de Exu Tequizila, de Oxalá Tequizila com Exu e tudo mais, mas outras questões falam muito sobre Exu proteger tanto Oxalá que ele é o mensageiro por conta de Oxalá, né? Porque todos os recados que Oxalá quer dar, é Exu que vai falar para todos os orixás, é Exu que vai fazer ligação do Orum e do Aie, é Exu que vai fazer tudo que Oxalá pede, porque é graças a Oxalá que Exu pode comer, desde aquele padezinho que a gente dá com água, até o acaçá, que é o último prato que se passa no seu corpo quando você vai tirar um ebó, né? O tanto que Exu é o primeiro ebó que a gente tira, e é quando o Erupim ele sobe, né? Também é para Exu que a gente dá.
Ou seja, então Exu está no começo, no meio e no fim, até mesmo da iniciação, né? É muito interessante. E Oxalá está ali no meio de tudo aquilo. Então, eu acredito que às vezes as pessoas tiram a paz dos filhos de Oxalá por conta disso, porque elas precisam aprender uma lição. Todo mundo tem que ter um filho de Oxalá do lado. Eu, por exemplo, tenho uma ligação horrorosa com filhos de Oxoguian. Já te falei isso, né? O Oxoguian me persegue, mas eles são minha loucura. Todos número 10, a maioria, né? Todos têm o Odo 10, todos me tiram de sério, mas tudo bem. Criança aceita tudo isso. Eu sou delicada com a minha paciência, né? Agora, assim, os meus embates maiores é porque a pessoa acha que eu sou muito besta, que é fácil me enganar, que é fácil me convencer. E normalmente eu só me posiciono, falo que não quero, não vou, não aceito. E isso já é um tremendo embate com as pessoas que acham que eu tenho obrigação de aceitar e concordar com tudo, né? Então, a briga, na maioria das vezes, é por isso. Ver essa carinha aqui, acho que é carinha de besta, acho que é fácil de Mas, enganar. gente, mas o povo de Oxalá é muito complicado também, né? O povo de Oxalá, então, acho que eu conheço, tirando o Paulo que morreu, né, eu acho que eu conheço umas 3, 4 pessoas, e vocês são muito complicados. Quando vocês são tirados do sério, ou vocês se retiram com a paz de Deus, ou vocês vão falar. E, ai, só pela misericórdia. E o povo que tem um vício, viu? Ou vocês têm vício em café, ou vocês têm vício em um cigarrinho louco, ou vocês têm vício em outras coisas, mas o povo de Oxalá gosta de alguma coisa. Vocês têm que ter alguma coisa para desequilibrar vocês. É um fato, isso é um fato. Tem um babá que eu acompanho também, ele fala que os filhos de Oxalá é comparado ao rato, sabe? Ele está o tempo inteiro fugindo, você quase não vê, ele foge dos embates, ele foge das brigas, ele é extremamente inteligente, articulador, mas quando você encurrala ele contra a parede, aí ele mostra força. E aí ele vai para cima. É aí que ele vai para cima. Quando ele se sente encurralado. Quando a gente se sente encurralada, aí é que você conhece realmente quem são os filhos de Oxalá. No mais, good vibes. Nem sempre, né, gente? Porque é bem complicado. Mas para você ver, né? Os orixás, eles têm as particularidades deles, né? Eles nos ensinam, assim, de uma maneira única, né? Eu acho que o orixá, ele é maravilhoso por conta disso. Por isso que eu gosto muito, assim, referente a... Você sabe a minha visão hoje em dia referente à religiosidade de uma forma geral. Eu entendo, eu acredito que a gente precisa de alguém para nos cuidar, mas eu acredito que a religião é muito mais do que isso, né? Eu acredito que não é o orixá que tem que se curvar para o ser humano, e sim o ser humano que sempre tem que se curvar para o orixá, e muitas das vezes isso vai se perdendo com o passar do tempo. Eu estava falando ontem, foi ontem, né, Duda, que eu falei referente à questão do olhar. O olhar do Iaô, quando entra para recolher, ele é muito diferente. Eu tenho só 4 anos de santo, mas a gente vê, eu já vi alguns Iaôs nascendo, você vê o olhar do Iaô inocente, quando ele nasce, e você vê quando ele começa a se corromper com as pessoas, entendeu? E eu acho que eu falo muito assim, que eu gosto de jogar carta porque eu gosto de saber da vida dos outros. Mas eu gosto de jogar carta também porque eu gosto de ver também essa inocência do ser humano, a fé que muita gente tem. O tanto que eu até brigo com alguns clientes, eu falo assim, não fala, não vai atrás de pai de santo, porque se o pai de santo te pegar desse jeito que você tá, você vai gastar uns 2, 3 mil reais ali na mão, dependendo do pai de santo que você cai. E você não precisa passar por isso, eu falo literalmente assim. Para mim, aceitar alguns valores assim, né, que são colocados, que nem dizem que o bará você tem que cobrar uma determinada quantia para... Meu Deus, eu já briguei com o Logan, já briguei com algumas pessoas, porque eu falo, se tem como fazer com 100, por que eu tenho que cobrar 1.000?
Não, você tem que cobrar 1.000 porque não, mas não tem necessidade. Mas não era pobre? Não, mas e era, você tem que entender. Nossa, olha, os pais, tem muita gente que me dá muito. Olha, eu dou trabalho, viu? Eu dou muito trabalho. Gente do céu, tem uns pais orgulhosos assim que Tem eles. um babalorixá de Ifá que eu sempre vejo as aulas dele e ele fala assim: o orixá, ele te protege pelo seu bom caráter, né? E pelo seu bom caráter, quando você joga, vai falar. Ela precisa só de um banho com obi. Quanto custa um obi, gente? Então, assim, eu vou Hoje em cobrar dia o Obi tá 10 R$ 1.000. reais. Então, aí ele Hoje em falou, eu dia vou o Obi cobrar tá R$ 1.000 para dar um banho de obi na pessoa. Se o jogo tá, o IFA tá falando que basta dar um banho de obi e o obi custa uns R$ 10, ainda que eu cobre aí uns R$ 100 pela minha hora, sei lá, eu vou inventar várias coisas para fazer com essa pessoa sem necessidade. Então é onde muitas vezes você vai acumulando karma e depois você paga, né? Porque senão Sim. Eu já vi pessoas, eu tenho umas clientes minhas que elas sempre falam, gostam, eu tenho umas clientes de amor, né? As loucas perturbadas, que eu amo de paixão. Mas eu já vi muita cliente minha assim, falar, Yara, você faz tal coisa, faz tal coisa. Obviamente que existem alguns trabalhos que a gente faz, mas eu já vi cliente falar assim, Yara, eu não tenho condições, eu só quero uma vela. E aí você acender aquela vela, e você vê a pessoa casando, tendo filho. Aí eu olho pra Quitéria e falo, e aí, minha senhora? A gente faz a pirofadia toda, nada acontece porque a senhora não quer, porque, olha, tem uma coisa que eu sempre falo, esse negócio de vai voltar em 7 dias, não existe. Começa que eu nem gosto de amarração, não aceito amarração. A gente queima a nossa alma, a gente queima a alma da pessoa e a gente não prospera. E queima a alma de quem está fazendo também. Mas potencializar o que a pessoa tem dentro, ok, a gente até aceita fazer. Então, às vezes, a gente coloca uma flor para pombagira, faz uma maçã, faz um negócio aqui, faz um negócio ali. E aí a gente faz aquela pirofagia, canta, toca o sino, bate não sei o que lá. Só falta eu, desse tamanho, plantar bananeira e ficar meses e meses e meses. E a pessoa aí se acende uma velhinha só, põe uma surquinha assim para fazer uma graça, ela fala, gostei, é disso que eu gosto. Você já vai lá, eu falo, ai, só pela misericórdia. Eu tenho cliente que ela já fala, amiga, faz uma velhinha para mim. Elas falam assim, amiga, faz uma velhinha para mim hoje. Por favor, eu preciso de uma velhinha hoje. Eu falo, não, às vezes eu tenho preguiça até de acender vela. Sou de Xangô, né? Sou um ser humano de Xangô, né? Mas às vezes é muito simples que a gente muda tudo. O tanto que eu falo muito sobre isso. Eu tive portas que foram abertas para mim, né, referente a jogo de carta, mas foi um momento onde eu não tinha nada para oferecer a Exu. Eu só peguei, eu lembro que uma quartinha com água, coloquei, todo mundo sabe o amor que eu tenho por Lalu, e no tempo eu falei, eu não aguento mais. Não foi nem aquele negócio de para direita, para esquerda, para o meio, que todo mundo fala. Não, foi uma vez só. Eu falei, eu só não aguento mais. Sentei na calçada e fiquei ali. Então, ali ele falou, naquele dia para mim, ele falou assim, hoje eu transformo a sua vida. E aí, às vezes, obviamente que às vezes ele fala, se eu acordar cedo, você que quer, né? Mas ali ele transformou a minha vida. E eu aproveitei, ele abriu uma porta, né? Orixá abre porta e você passa nela se você quiser. É exatamente isso. Às vezes, eu acho que às vezes o elemento maior é o coração, né? Sim. E aí, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver o coração bom, se você não tiver fé, se você não tiver o amor, você não faz. Ah, mas eu já fiz e já deu certo, eu já coloco, eu já... Não, gente, de verdade, se você pode fazer 1000 coisas, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Se você não tiver com o seu coração, se a pessoa que estiver fazendo para você, ela não tiver com o coração bom,
Eu já passei horas, assim, analisando vela sobre banimento. Sabe aquela trabalho, magia que a Quitéria me ensina sobre banimento? Eu já passei horas, tipo, até as 3 horas da manhã, para banir uma pessoa, tirar um desapego emocional de uma pessoa e ver, trabalhar aquela vela, saber o que aquela vela estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, pedindo para que as coisas fossem libertas. E muitas das vezes, para mim mesma, acender uma vela e falando assim, bom, você sabe o que eu quero, e aí eu ver que nada aconteceu, né? Então a gente tem que saber também que tudo tem um limite. A gente só faz, é como eu falo, às vezes eu coloco um doce para ir beijo, eu falo, não vou colocar agora de manhã que eu estou de mau humor. Vou colocar mais tarde, mesmo talvez eles me perturbando, pulando, xingando, puxando meu cabelo. Eu falo, não vou colocar doce agora porque eu não estou de bom humor. Aí quando eu tô com o coração mais bonzinho, eu vou lá, lavo, faço tudo, coloco o doce para minhas crianças. Exu não. Exu não deixa eu dormir de domingo para segunda. Se você me chamar de domingo para segunda na minha casa, você vai ver que eu tô acordada, porque Exu não me perturba. Exu me perturba, ele só me libera quando é 5, 6 horas da manhã que eu já coloquei ele para correr, né, adentrando na minha casa. Aí eu apago. E é assim, porque é a fé levada dessa forma, né? Sim. As pessoas que não são de dentro, que não conhecem a cultura, acaba muitas vezes tendo informações muito erradas, né, a respeito da manifestação da espiritualidade. E acha há coisas assim absurdas que são feitas e que não condiz com a realidade que a gente vive, né? Por exemplo, essa questão de amarração, até mesmo de feitiçaria. Tem gente com ideias muito erradas a respeito disso, muito erradas. E que a gente que pratica de verdade a religião tradicional dos orixás aqui no Brasil, com essa versão do candomblé, a gente sabe que é completamente diferente. Tem gente que tem tanto medo de, fulano vai jogar um feitiço em cima de mim, vai tirar meu marido, minha esposa, sei lá. E tem um peso tão grande isso que não vale a pena. E as entidades não estão aqui para isso, né? Até porque eu acredito que tudo tem uma lei, né? Eu acredito até que mesmo para o nosso ancestral voltar, porque na verdade, como eu já te falei, eu acredito que a Exu, Pombogira é uma ancestralidade nossa. A gente teve um contato com eles em alguma vida, né? Então, para eles voltarem, eles estão nos ensinando, estão aprendendo algo. Ou eles, né? Eu acredito que ninguém quer ficar no marasmo para sempre, né? Sim. Então, alguma coisa ali tem para ensinar e alguma coisa ali tem para aprender. É Besta que faz. A mutabilidade, né? Sim. E o que é importante também de tudo isso, a gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para evoluir e a gente veio aqui para ser feliz. Não, nada disso deve ser levado com sofrimento. Se existe sofrimento, é porque falta caráter, é porque falta entrega, é porque tem coisa errada. E não é para ser sofrido. Até, na verdade, quando a gente fala de orixá, nem o bicho pode sofrer, né? Nem um frango ele pode sofrer. Tem que ser algo muito rápido, tem que ser algo que é feito de muito amor, de muito coração. E é por isso que eu acho que às vezes não condiz eu continuar em algumas vezes, assim, voltados a isso, porque eu morro de dó, né? Todo mundo sabe. Então, eu olho pro frango, o frango olha pra mim e eu falo, ih, tchau. É um fato. É um fato, mas alguma coisa já pega a minha cabeça, porque senão, filha, fica ali, bichinho. Tem que pegar. A maioria das vezes é a dona Quitéria que pega, né? Porque ela não tem tanta paciência comigo, né? Mas é isso.
Amiga, eu vou ter que dar uma olhada na bichinha, Vamos né? Falando em animais, porque tá de hora em hora, você sabe, né? Obrigada pelo papo. Vamos marcar o nossa live de rituais pra gente De vir aqui rituais. babadeiras. Até porque tá vindo o carnaval, né? Temos toda uma Isso. preparação. E vamos É, tirar também, vamos tentar falar alguma coisa voltada para a gente falar sobre as pombagiras também. Para falar um vamos, pouquinho vamos. das Marias, um pouquinho das rosas, das sete sárias. Faz aí, vá ver com o pessoal quais são as pombagiras que eles querem saber, como cultuar, como chamar. E aí a gente faz uma coisa bem bacana. Tá certo. Muito Tá bom? obrigada, Yara. Beijo grande, melhoras pra Teca. Em Teca tá breve aprontando. estaremos de volta. Sim. Beijo, se cuida, viu? Você também. Muito obrigado a todos, obrigada a todos e todas por nos ouvirem, por nos acompanharem. Até mais. Que é uma loja de ração em cada